Capítulo 10 das citações e intimações. Capítulo 1 das citações. Artigo 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz, que a houver ordenado. Artigo 352. O mandato de citação indicará: inciso 1. O nome do juiz. 2. O nome do querelante nas ações iniciadas por queixa. 3. O nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos. 4. A residência do réu, se for conhecida. 5. O fim para que é feita a citação. 6. O juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. 7. A subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Artigo 354. A precatória indicará: inciso 1. O juiz deprecado e o juiz deprecante. Inciso 2. A sede da jurisdição de um e de outro. Inciso 3. O fim para que é feita a citação, com todas as especificações. Inciso 4. O juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de translado, depois de lançado ou cumpra-se, e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Parágrafo 1º. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Parágrafo 2º. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida, para o fim previsto no artigo 362. Artigo 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Artigo 357. São requisitos da citação por mandado. Inciso 1. Leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação. Inciso 2. Declaração do oficial, na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Artigo 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Artigo 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Artigo 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Artigo 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 da Lei 5.869, Código de Processo Civil. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Artigo 363. O processo terá completada sua formação quando realizada a citação do acusado. Parágrafo 1º. Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. Parágrafo 4º. Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos artigos 394 e seguintes deste Código. Artigo 364. No caso do artigo anterior, número 1, o prazo será fixado pelo juiz entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias, e no caso de número 2,
o prazo será de 30 dias. Artigo 365. O edital de citação indicará: inciso 1, o nome do juiz a que determinar. Inciso 2, o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo. Inciso 3, o fim para que é feita a citação. Inciso 4, o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer. Inciso 5, o prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua fixação. Parágrafo único. O edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação. Artigo 366. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no artigo 312. Artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Artigo 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Artigo 369. As citações que houverem de ser feitas em ligações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Capítulo 2 das intimações. Artigo 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observada no que for aplicável o disposto no capítulo anterior. Parágrafo 1º. A intimação do defensor, constituído do advogado, do querelante e do assistente, far-se-á por publicação no órgão incumbido de publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. Parágrafo 2º. Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão por mandato ou via postal, com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo. Parágrafo 3º. A intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação a que alude o parágrafo 1º. Parágrafo 4º. A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. Artigo 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no artigo 357. Artigo 372. Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos. Título 11. Da aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança. Artigo 373. A aplicação provisória de interdições de direitos poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente do ofendido ou de seu representante legal, ainda que este não se tenha constituído como assistente. Inciso 1. Durante a instrução criminal, após a apresentação da defesa ou do prazo concedido para esse fim. Inciso 2. A sentença de pronúncia. Inciso 3. Na decisão confirmatória da pronúncia, ou na que, em grau de recurso, pronunciar o réu.
Inciso 4. Na sentença condenatória recorrível. Parágrafo 1º. No caso do número 1, havendo requerimento de aplicação da medida, o réu ou seu defensor será ouvido no prazo de 2 dias. Parágrafo 2º. Decretada a medida, serão feitas as comunicações necessárias para a sua execução na forma do disposto no capítulo 3, título 2 do livro 4. Artigo 374. Não caberá recurso do despacho ou da parte da sentença que decretar ou denegar a aplicação provisória de interdições de direitos, mas estas poderão ser substituídas ou revogadas. Inciso 1. Se aplicadas no curso da instrução criminal, durante esta ou pelas sentenças a que se referem ou nos incisos 2, 3 e 4 do artigo anterior. Inciso 2. Se aplicadas na sentença de pronúncia, pela decisão que é em grau de recurso a confirmar, total ou parcialmente, ou pela sentença condenatória recorrível. Inciso 3. Se aplicadas na decisão a que se refere o número 3 do artigo anterior, pela sentença condenatória recorrível.